Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a final do Mundial de Clubes. Então, antes da gente começar, eu peço seu like aqui para me apoiar. Caso seja inscrito, se inscreva no canal e não esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá comentar sobre essa decisão, né, pessoal? E é a seguinte, pessoal, eu avisei, né? Eu avisei, deu a lógica. O Manchester City acabou se tornando campeão mundial pela primeira vez. Aquela coisa, né? Vamos lá, vamos começar aqui, calma. Primeira coisa. O que eu falei no último vídeo? Eu falei que o Fluminense, para poder vencer o Manchester City, teria que jogar um futebol perfeito e principalmente não cometer os erros que cometeu nas semifinais. Ok. O que aconteceu no jogo? O Fluminense novamente cometeu os mesmos erros que cometeu nas semifinais. Resultado, o Manchester City foi lá e goleou por 4-0 a equipe do Fluminense. E, cara, esse resultado mostra muito o abismo que tem do futebol brasileiro pro futebol europeu. Porque não tem como comparar, né? O futebol dos caras realmente é superior ao nosso. Não tem como ter comparação. Então, realmente, estão muito à frente da gente. E assim, a partida, logo de início, o Fluminense já pegou um gol. E é justamente uma coisa que eu também já tinha falado. O Fluminense tinha que entrar em campo e ficar concentrado os 90 minutos. Tem que ficar ligado. Porque qualquer falhazinha que tivesse, o Manchester City iria aproveitar e ia fazer o gol. Eu só não esperava que fosse tão cedo, né? Com 40 segundos de jogo, o Manchester City já tinha abrido o placar. Teve ali o chute, bateu na trave e ali o Álvares foi lá e só encostou na bola, né, de peito e fez o primeiro gol. Beleza. Mas depois disso, né? O Fluminense até que tentou, né, dar uma equilibrada na partida. Ficou ali com posse de bola e tudo mais. Mas é aquela coisa, a sensação que tinha vendo a partida é que o Manchester City, ele não, sabe, não mostrou todo o futebol que ele tem capacidade de mostrar. Porque se tivesse mostrado, poderia ter sido bem maior a goleada. E olha que o time tirou o pé, hein? Porque realmente foi complicado, hein? Foi bem complicado. O City atacou bastante. O Fluminense só teve um lance no primeiro tempo, né? Então, assim, o Fluminense tentou. Teve ali um chute do Keno de fora da área. Depois disso, o Fluminense ali ainda tentava, mas parava na defesa do Manchester City. E o Manchester City ficava ali, tocando a bola com calma. Bem ao estilo do Manchester City, né? Só que o detalhe é como que o Manchester City chega de forma rápida, né, ao gol do time adversário, com passe, sabe, envolvente, com triangulações. É legal ver o Manchester City jogar. Quem acompanha a Premier League sabe muito bem que esse time do Manchester City realmente é um time que gosta de passe, de posse de bola, sabe? É uma equipe que, quando vai para ataque, é um ataque rápido, né? São toques de bola rápido. E nesse jogo ele também mostrou isso, né? Só que o detalhe também é isso, né? Que me chamou a atenção justamente é que parecia que o Manchester City não estava se esforçando ao máximo para poder vencer o Fluminense. Bem, o time fez o segundo gol. Novamente uma falha de marcação ali do Fluminense. Novamente uma bobeada do Fluminense. Contou um pouco com a sorte também o Manchester City, né? Que a bola desviou e acabou subindo e cobrindo o Fábio. O terceiro gol foi ali uma rápida jogada, né? Aí do Manchester City, que viu o cruzamento, o Foden, né? Foi lá e somente desviou ali no carrinho. Se não me engano, esse foi o terceiro gol. E o quarto gol, né? Para fechar a goleada. Novamente uma bela jogada. Um toque ali no meio da grande área. O jogador do Manchester City driblou o zagueiro da equipe do Fluminense e chutou cruzado no cantinho do goleiro Fábio, que não teve nem chance, né, de fazer a defesa. E assim o time do Manchester City fechava para cá. E cara, assim, a gente tem que aprender o seguinte. A gente tem que primeiro aprender o nosso lugar aqui no mundo da bola. E hoje o futebol brasileiro se encontra num lugar bem abaixo, numa partida bem abaixo dos europeus. Essa é a verdade. É muito abaixo, principalmente falando de termos de times mesmo. Realmente é um abismo muito grande. Não só na questão de futebol, questão técnica, tática e também principalmente financeira, né? Porque não tem como a gente comparar um faturamento do Manchester City com o Fluminense, né? É colossal a diferença. Mas assim, cara,
O que mais me irritou, sinceramente, durante a semana, é ver comentaristas ali, sabe, desmerecendo o Manchester City. É sério, eu vi gente desmerecendo o Manchester City e, sabe, colocando a bola do Fluminense lá em cima. Eu sei muito bem que o Fluminense teve seus méritos, fez uma grande temporada, conquistou um título importante na sua história, que foi justamente a Copa Libertadores. Ok, mas, cara, sabe, comparar alguns jogadores do Fluminense com do Manchester City, dizer que do Fluminense é melhor do que o Manchester City, cara, é ridículo. É ridículo. E outra coisa, o Manchester City não tinha o Haaland e também nem o De Bruyne, que são duas peças ali, né, fundamentais ali no Manchester City. Principalmente o Haaland, né, ali na frente, que é um cara que é oportunista, é um cara que realmente sabe fazer gols. O De Bruyne nem precisa nem apresentar, né? O De Bruyne é um cracaço de bola. Então o time do Manchester City estava desfalcado. E até falei isso no vídeo passado, que isso também poderia dar uma chance para o Fluminense vencer. Mas assim, pegar o Manchester City, não, porque o Fluminense tem chance de vencer, porque o Cano é melhor do que o Haaland, porque o André é melhor do que o Rodri, enfim. Essas comparações ridículas que fazem, cara, é absurdo, né? É absurdo, é você menosprezar o adversário. Então, o brasileiro ele tem que aprender o seguinte: a gente, por mais que a gente seja pentacampeão do mundo, a gente não tem hoje em dia a moral de desmerecer ninguém. E nem realmente achar que nosso futebol é superior aos demais, porque nosso futebol está inferior. Assim, infelizmente, é uma triste realidade, né? E vai ser muito difícil, sinceramente, um time brasileiro conquistar o Mundial de Clubes diante de tudo isso que a gente viu hoje. É muito difícil. Porque se o Manchester City, que estava desfalcado, assim, dos seus principais jogadores, conseguiu dar esse vareio de bola em cima do Fluminense, imagine se tivesse tudo completo. Seria realmente uma goleada histórica. E olha que o time tirou o pé. Eu senti que o Manchester City tirou o pé. E também teve outra questão justamente do Fábio, né? Que o Fábio também salvou bastante o Fluminense nessa partida. Então, assim, foi uma derrota realmente acachapante, que também não tira os méritos do Fluminense de ter chegado longe, tá bom? Acho que o torcedor do Fluminense não esperava no início da temporada que o Fluminense iria conquistar uma Copa Libertadores. Acho que é um sonho do torcedor do Fluminense, mas acho que ele não esperava. O Fluminense tem um bom time, sim. Não dá pra dizer, porque o Fluminense também é um time ruim, um time péssimo, porque perdeu de 4-0 do Manchester City. Não dá pra dizer isso, né? Porque o futebol aqui sul-americano, o Fluminense é um dos melhores times da América. Tanto que é campeão da Libertadores. Então é um dos melhores times da América. Hoje, atualmente, né? Mas não é o suficiente para poder encarar um time europeu ainda. Então, é aquela coisa. Não dá para desmerecer o Fluminense também. O Fluminense fez uma grande temporada, volto a repetir isso. Conquistou o campeão carioca, que conquistou até de forma até brilhante. Conseguiu reverter um placar adverso diante de um rival que tem mais orçamento, tem mais faturamento que o Fluminense. Então, foi realmente um grande título do Fluminense, que realmente merece realmente ser festejado. Teve a Libertadores. Então, assim, teve a Libertadores que o Fluminense conquistou também de forma até épica, né? Diante de tudo o que aconteceu, o time até começou bem a Libertadores, depois passou por momentos de queda no seu desempenho durante a própria Libertadores, mas depois voltou novamente a jogar bem. Teve aquele jogo épico, né, contra o Internacional, que também contou com um pouco de sorte também. A gente tem que ressaltar isso. Veio a final, foi um jogo difícil contra o Boca Juniors, mas o time foi lá e conseguiu vencer o Boca Juniors e se tornar campeão da América. Então, para o Fluminense foi realmente uma grande temporada. Não é porque perdeu o Mundial que, sabe, tudo tá ruim, tudo tá péssimo. Tem que, sabe, dispensar jogador. Não, tem isso. Como falei, porque realmente o time do Manchester City está em outro patamar, está em outra situação, né? Tá acima. Então, assim, como falei, né? Infelizmente, vai ser difícil a gente ver um brasileiro conquistar novamente um título mundial. Pode acontecer? Pode. Mas
vão ter que superar justamente essa questão técnica e tática dos europeus, né? Porque, outra coisa, né? Eles também têm os maiores jogadores do mundo. Lá é que estão os maiores jogadores do mundo. Por mais que o futebol árabe, né, tá começando a comprar alguns jogadores, mas lá se encontra realmente o maior futebol do mundo. Então tem todos esses fatores. Mas assim, foi importante ter um Brasil ali na final, porque depois dos vexames, né, do Flamengo e também do Palmeiras, né, que acaba não indo para a final. O Palmeiras até que chegou, teve o primeiro que o Palmeiras não chegou para a final, ficou em quarto lugar, perdeu até a disputa do terceiro lugar, foi a pior participação de um time brasileiro. Depois disso, disputou a final contra o Chelsea, também o Palmeiras também jogou bem contra o Chelsea, assim, bem dentro do que o jogo se propôs, porque também o Chelsea também jogou muito bem, criou várias chances, o Palmeiras ficou ali a maioria do tempo ali recuado, mas até que o dia que o Palmeiras até que jogou dentro da proposta que foi o jogo, jogou até que razoavelmente bem, foi derrotado, acabou ficando com o vice-campeonato mundial. Tem o Flamengo, que em 2019 também chegou na final, foi derrotado pelo Liverpool, também jogou até que bem contra o Liverpool também, aguentou o time inglês até a prorrogação, a qual teve o gol do Firmino, que acabou tirando o título do Flamengo. E assim o Liverpool se vingou depois daquela final de 81 e se tornou campeão mundial. Então, depois, né, esse ano mesmo, o Flamengo passou aquela vergonha, né, de não ter passado para a final, perdeu por Al Hilal ali, em que não jogou nada, foi derrotado e em compensação ainda ficou com o terceiro lugar, derrotando justamente o adversário que o Fluminense derrotou nas semifinais, que foi o Al Ahly, e quase que perdeu, hein? Quase que faz um vexame maior, quase que iguala o vexame do Palmeiras. Mas assim, foi importante justamente o Fluminense chegar à final, porque resgata um pouco de moral do futebol brasileiro. Porque pelo que a gente vê e ouve até dos próprios jogadores do City, do Guardiola, é que tem um respeito ainda pelo futebol brasileiro, ainda tem. Tanto é que o Guardiola, né, deu pra ver que ele estudou muito o Fluminense. No jogo de hoje a gente viu isso, porque ele estudou o estilo do Diniz. E como é que o Diniz joga? Ele joga, sabe, aquela posse de bola, saindo tocando desde lá do campo defensivo até o campo de ataque. Então, como é que a gente faz para poder neutralizar essa posse de bola? Fazendo marcação alta. E o time do Guardiola, não, no caso do Manchester City, fez isso do começo até o final do jogo. Mesmo quando o time estava ganhando de 3-0 ali, o time estava pressionando a saída de bola do Fluminense. O Fluminense estava com dificuldade de, sabe, conseguir armar alguma coisa ali, porque realmente o Manchester City estava ali em cima, lá no campo de defesa. Entendeu? Então, o Guardiola soube estudar também o Diniz. Não foi só aquela coisa, a gente o Manchester City, vamos entrar em campo que a gente vai vencer. Não. Tem a questão também de, sabe, de estratégia também. Então, isso tudo pesa, né? Pesa numa final, assim, dessa importância. Obviamente que o Diniz também poderia também ter modificado um pouco o jogo, mas uma coisa, sinceramente falando, que eu ouvi o pessoal comentando que me chamou a atenção, e eu também concordo. E eu já tinha até comentado justamente isso lá no vídeo passado, que, cara, era a idade dos jogadores. Por exemplo, o Marcelo. O Marcelo, ele é um bom jogador. A gente não pode nem questionar a história do Marcelo, não. Marcelo, que é multicampeão aí, jogando ali pelo futebol europeu, conquistou um título importante para o Fluminense, que é o time de coração dele. Eu acho que ele está muito feliz, por mais que ele tenha conquistado o título aí do Mundial, mas acho que ele já está muito feliz por ter dado um título inédito para a galeria do Fluminense. Mas o jogador já está com uma idade, né? Ele não aguenta mais o pique ali de, sabe, perseguir jogadores mais novos. A mesma coisa alguns jogadores. E você jogar contra um time assim, arrumadinho, rápido, como o Manchester City, cara, é preciso ter também um pique de aguentar uma marcação de 90 minutos. Porque, como falei, para a equipe do Fluminense estar ligada os 90 minutos. Não poderia dar bobeada, como deu no jogo e aconteceu o que aconteceu. Então, alguns jogadores não tem mais esse ritmo, entendeu? Já estão velhos, já estão com mais uma idade. Então, por uma partida desse nível, o Diniz poderia ter apostado em alguns jovens, entendeu? Para poder até servir como uma válvula de escape, para poder usar o contra-ataque como arma. Entendeu? Por exemplo,
É justamente isso que eu pensava, que justamente o John Kennedy. O John Kennedy fez realmente um grande mundial, né? Fez uma semifinal muito bom. E eu esperava que ele fosse até titular nesse jogo. Porque ele foi um cara que realmente, sabe, assim, foi da temporada. Ele foi um cara realmente que ajudou muito o Fluminense. Principalmente ali, quando o Fluminense realmente estava numa situação complicada. E ele foi lá, o cara, e foi lá e decidiu algumas partidas do Fluminense. Então, realmente, era esperado que o John Kennedy realmente pegasse e começasse essa partida. Porque é um jogador rápido, um jogador habilidoso, que tem uma boa finalização, né? Ele poderia até fazer uma dupla ali com o Cano. Mas o James preferiu, né, a experiência do que realmente a juventude para poder tentar ver se não neutralizava pelo menos essa questão do Manchester City. Foi uma aposta que acabou dando errado e o Manchester City soube muito bem se aproveitar também disso. E até o próprio Jornal Inglês, né, que o pessoal tá ficando aqui, poxa, estão menosprezando o time brasileiro, mas não, eles falam a verdade. Ele falou que o Fluminense estava recheado de veteranos, entendeu? E é verdade. Como eu falei, o futebol sul-americano, sim, são jogadores de alto nível porque estão acima dos jogadores que estão aqui. Por exemplo, o Marcelo, o futebol sul-americano é excelente. Você viu que o Marcelo aqui no Brasil desfilou, sabe? Jogou um futebol de alto nível, mas porque ele estava acima, entendeu? Ele veio de um futebol acima do nosso. Por mais que você mas ele estava ali no Olympiacos, mas ele passou muito tempo no Real Madrid. Então, ele sabe, ele tem a experiência, tem a qualidade ainda do futebol europeu. Mas só que a idade chega, né? A idade chega e não dá pro cara jogar como um garoto com mais de 35 anos. Não tem como. O corpo também não responde mais. Então, o futebol sul-americano, esses jogadores aí do Fluminense, Ganso, Marcelo, o Cano também, que já tem uma idade, são ótimos, né? Mas assim, uma parte tão importante dessa é complicado. O Cano, né, não teve a oportunidade que ele queria, né, para poder tentar fazer alguma coisa. Não teve, porque o Cano também não é o tipo de jogador que vai pegar a bola e sair driblando todo mundo, né? É um jogador que tem que ser municiado. E eu até acho legal que o Cano, ele busca a responsabilidade em alguns momentos. Ele pega a bola e tenta arriscar de fora da área. Quando ele vê que tá difícil ali, a situação ali de passar pelos zagueiros, ele tenta arriscar de fora da área. Eu acho bem interessante isso dele. Não é à toa que ele fez alguns gols de fora da área, né? Nessa temporada, que ajudou bastante o Fluminense. Mas assim, pessoal, o Fluminense é pra frente. Sei que uma derrota desse nível é dolorido pro torcedor. Acho que nenhum torcedor quer ver um time ir para uma final. Principalmente os torcedores do Fluminense, né? Eu vi muito torcedor do Fluminense com esperança de conquistar esse título, né? Mas, aquela coisa, né? Existe o sonho e existe a realidade. Até falei isso no finalzinho do vídeo passado, que a gente tinha que pegar e detalhar os defeitos do Fluminense, mesmo que o time tenha ganhado, né? Do Al-Ahly, mas tinha que escancarar os defeitos para poder o time trabalhar em cima desses defeitos, consertá-los e assim evoluir para uma final de uma suma importância, como foi contra o Manchester City. Essa é a verdade. Então por isso que era importante a gente pegar e justamente detalhar esses erros. Beleza. Mas assim, eu sei como foi, é dolorido realmente ver o seu time segurar dessa forma. O torcedor estava com esperança do time fazer uma grande partida e aproveitou até conseguir de repente um golzinho ali, aguentar o Manchester City e ser campeão mundial. Tinha muito torcedor Fluminense que tinha essa esperança? Tinha. Tanto é que muitos deles estavam bem ansiosos pelo jogo, né? Por ver o Fluminense jogar, porque acreditavam nesse jogador, acreditavam que o Cano poderia pegar ali no rebote e fazer o gol, acreditavam no John Arias, acreditavam no Joe Kennedy, acreditavam no Cano, no Ganso. Então, tinha esperança. Só que, infelizmente, deram de conta com a realidade, né? E a realidade é essa, né? É difícil, é dura, mas é a realidade. Que infelizmente nosso futebol está muito abaixo dos times europeus. É assim, né? Mas mesmo assim, torcedor do Fluminense, sinta-se orgulhoso pela temporada do seu time. Porque apesar de não ter sido em totalidade brilhante, mas o time conquistou um título importante, que foi a Libertadores, conquistou um Carioca diante de um rival e conquistou de forma aí sim bem brilhante.
conseguiu reverter uma situação até meio complicada de se reverter. E disputou o Mundial. Tentou, mas não deu, né? Então assim, se orgulho pela temporada. Próximo ano o Fluminense com certeza vai se reforçar ainda mais para tentar novamente conquistar novamente a Libertadores, tentar outros títulos. E é isso, né? É bola para frente, porque a gente também não pode simplesmente ficar preso no passado, porque não deu, então vai para frente. Mas só para encerrar, tá bom, pessoal? Outra coisa. Cara, a gente tem que aprender justamente com nossos erros. O futebol brasileiro, há um bom tempo, ele não faz frente com ninguém. Essa é a verdade. Então a gente tem que ter uma reflexão, principalmente desse resultado do Fluminense, para ver o que está errado com o nosso futebol brasileiro. Eu sei que tem a questão orçamentária dos times lá de fora, mas, cara, antigamente, nossos times conquistavam bater de frente. Já teve o São Paulo, já teve o Inter, sabe? A gente teve times já que conquistaram o Mundial, sabe? Contra times, sabe, que tinha também jogadores muito, sabe, muito fora de série. Um exemplo disso foi justamente o Barcelona, né? O Barcelona que tinha Ronaldinho Gaúcho, que estava jogando fino na bola. Então, por mais que a gente, né, não fosse vencer de forma brilhante esses times, mas a gente vencia ainda. Então tem que ter uma reflexão também por parte de todos, né? Todos que fazem parte do futebol brasileiro, para poder a gente ver o que está errado aqui dentro. Eu sei que tem muita coisa errada. Até é complexo falar isso em um vídeo só, né? É muito complexo, tem muita coisa errada no futebol brasileiro. Desde a parte de organização, parte de estrutura, sabe? Parte realmente de ética, também posso assim dizer. Tem muita coisa errada. Que a gente tem que pegar e tentar realmente consertar isso, para poder nosso futebol evoluir. Porque senão, pessoal, nosso futebol cada vez vai ficando mais abaixo e a gente nunca vai conseguir ver a seleção brasileira novamente conquistar um título importante, no caso uma Copa do Mundo. Porque do jeito que tá, não vai para frente, né? Do jeito que a gente tá, a gente não vai para frente. E olha que o nosso futebol tem tudo para ser uma potência novamente, porque a gente tem bons jogadores, tem jogadores promissores que estão surgindo aí dia por dia, mas só que falta organização. Essa é a verdade. Porque senão realmente a gente vai continuar a acumular vexames desse jeito. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like de vocês aqui para poder me apoiar, de se inscrever no canal e também de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Pessoal, também aproveitando aqui, que provavelmente esse seja o último vídeo aqui desse nossa versão vlog aqui no canal, eu quero desejar aqui um Feliz Natal para vocês, que vocês passem aí com a família de vocês, aproveitem esse momento de Natal, para se reconciliar com quem vocês estiverem brigando, para vocês se aproximarem das pessoas que vocês, porventura, ficar separados, pai, mãe, tio, tia, avós, sabe? Aproveite esse momento também com as pessoas que você ama, aproveite mesmo, porque a nossa vida é muito curta. Então, cada momento que a gente tem para poder aproveitar com as pessoas que realmente vê que a gente, sabe, que se importa com você, que querem seu bem, é importante você passar. Dê valor realmente às pessoas que querem seu bem, sabe? Dê valor às pessoas que amam vocês, que vocês as amam, tá bom, pessoal? Então, curtam esse Natal com quem você ama, tá bom, pessoal? E também quero desejar também um Feliz Ano Novo. Não sei se vai ter vídeo até o Ano Novo, provavelmente vai ter, né? Mas eu quero desde já também desejar um Feliz Ano Novo, que o Ano Novo seja um ano repleto de bênçãos na vida de vocês, que seja um Ano Novo cheio de conquista, que vocês possam realizar o sonho de vocês e que vocês passem com saúde e paz, que é isso que a gente quer para todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para todos vocês. Então, até uma próxima!